Olá, bem-vindo à videoaula Infiltração e Água no Solo. Eu sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa videoaula foi preparada para um curso de Hidrologia Básica, visando atender alunos de cursos de graduação em Engenharia Civil, Engenharia Hídrica ou Engenharia Ambiental, e também cursos de pós-graduação em recursos hídricos e ciências ambientais. Foram preparados diversos vídeos acerca de infiltração e água no solo. Nesses vídeos vamos conversar sobre aspectos introdutórios e a motivação, por que estudar água no solo e infiltração. Vamos buscar entender a composição do solo, a textura do solo, do que o solo é formado. Vamos estudar como a água fica armazenada no solo, quais são os fatores que fazem a água ficar retida no solo, como medir a umidade do solo. Existem diferentes técnicas que serão demonstradas. E também vamos falar como a água se movimenta dentro do solo, né? Como ocorre esse processo, como ocorre o fluxo em meios saturados, como ocorre o fluxo em meios não saturados e como a água se redistribui dentro do solo. Também vamos pensar sobre como a água infiltra da superfície para dentro do solo, como medir e como estimar esse processo, e também como estudar o balanço de água na zona das raízes. Neste vídeo, falaremos dos aspectos introdutórios e motivação e apresentaremos conceitos relacionados à composição e textura do solo. Quando falamos em água no solo, normalmente nos referimos à zona não saturada do solo, ou zona vadosa. Nessa figura, observamos um perfil de solo, observamos a sua superfície, com vegetação e raízes, e observamos diferentes camadas em diferentes profundidades a partir da superfície. Nas maiores profundidades, temos o que chamamos de zona saturada do solo. Nessa região, todos os vazios do solo são preenchidos por água. Logo acima dessa região, temos o que chamamos de nível freático, ou o nível da água, nível da superfície da água dentro do solo. E entre o nível freático e a superfície, o que teremos é a zona não saturada do solo. Nessa região, os vazios do solo são preenchidos por ar e por água. Podemos detalhar ainda mais esse perfil de solo, como observamos nessa figura. Então, toda essa região seria a zona não saturada, ou zona vadosa do solo. A parte superior, temos a superfície do solo, onde ocorre, por exemplo, o processo de infiltração. Quando a gente tem precipitações, a água infiltra dentro do solo nessa região. Depois temos a zona das raízes do solo. Então, nessa região, a vegetação consegue tirar a água do solo e usar essa água para um processo de transpiração, então devolvendo água para a atmosfera. Temos uma zona de percolação, então nessa região ocorre o fluxo ou o trânsito de água das camadas superficiais para camadas mais profundas. Então a percolação é o fluxo de água da parte superficial para a zona saturada. Temos a zona de recarga, então nesse ponto, entre a zona não saturada do solo e a zona saturada, ocorre a recarga do aquífero, né? E temos uma zona um pouco maior que é chamada de franja capilar. Então, na zona chamada de franja capilar, pode ocorrer um fluxo inverso. Então, se o solo está muito seco e existe uma zona saturada com água disponível, a água pode se movimentar de camadas mais profundas para camadas mais superficiais, por um processo chamado de capilaridade. Uma coisa interessante a ser dita
é que essa zona não saturada do solo, embora seja definida como a zona em que os vazios do solo são preenchidos por ar e por água, em alguns momentos ela pode ficar saturada. Então, por exemplo, se a gente tiver precipitações muito intensas, muita infiltração de água, essa zona pode temporariamente ficar saturada. E uma das motivações para entender a água no solo é que ela influencia vários outros processos do ciclo hidrológico. Então, nessa figura a gente tem o ciclo hidrológico mostrando a precipitação, infiltração de água no solo, evaporação, evapotranspiração, escoamento superficial, fluxo para os rios, né? Percolação para os aquíferos. E nessa equação, a gente apresenta a equação de balanço hídrico numa região. Então, temos taxa de variação do armazenamento da água numa bacia, por exemplo. Esse armazenamento pode ser devido a armazenamentos em rios, lagos e zonas úmidas, armazenamento no solo ou em águas subterrâneas. E, enfim, a taxa de variação desse armazenamento é devido a fluxos no nosso sistema. Então, fluxos de precipitação entrando, evapotranspiração saindo, ou escoamento também saindo da nossa bacia hidrográfica. O fato é que a água no solo vai influenciar todos esses outros processos hidrológicos, como veremos a seguir. Por exemplo, a água no solo controla a geração de escoamento superficial, sendo muito importante para o estudo de cheias e inundações. Então, em situações em que o solo já está com altas taxas de umidade, muita água, a precipitação que atinge o solo, boa parte dela vai escoar superficialmente e causar cheias, alagamentos, inundações, como ilustrado nessa figura. Então, conhecer a umidade do solo nos ajuda a prever, predizer ou estudar eventos extremos como de alagamentos e inundações. Ao mesmo tempo, a umidade do solo vai influenciar diretamente taxas de evapotranspiração. Então, se o solo está seco, a evapotranspiração é mais baixa. Se existe bastante água no solo, a evapotranspiração é mais alta. Então, a umidade do solo controla a evapotranspiração e trocas de água com a atmosfera. Sendo assim, é muito importante para questões com produtividade da vegetação. Então, quanto mais a vegetação transpira, mais ela cresce. E é muito importante para questões relacionadas à agricultura. Então, conhecer a umidade do solo nos ajuda, por exemplo, a planejamento de irrigação, né? E também tem um importante papel em desastres naturais, como secas, né? Então, se a gente tem longos períodos com baixas taxas de precipitação, o solo vai secando e se caracteriza uma situação de seca que tem vários prejuízos para a sociedade. Por outro lado, a umidade do solo também regula recarga de águas subterrâneas. Então, nessa figura, ao lado, vemos um aquífero, né, abaixo do solo, e esse aquífero é recarregado via percolação de água que está nas camadas mais superiores do solo. Então, quanto mais água no solo, mais recarga. Quanto menos água no solo, menos recarga para os aquíferos. A umidade do solo também vai regular outros processos ambientais, como processos de degradação relacionados à erosão ou transportes de poluentes, e etc, etc, etc. Então, o que queremos dizer? Temos várias motivações para estudar e entender o fenômeno infiltração e água no solo. Então, vamos
definir um pouco mais o que é o solo, né? Então, qual é a composição do solo? Então, podemos pensar que o solo é um meio poroso, né? Ele é uma mistura de materiais sólidos, materiais líquidos e gasosos, e nessa mistura também se encontram organismos vivos, como bactérias, raízes, insetos, vermes e etc. Essa figura ilustra essa composição de água no solo. Em geral, uma boa parte do solo é formado por uma parte sólida, né? Então, compostos minerais, tá? E essa fração corresponde a cerca de 46%. Isso é variável, né? Depende do solo, da região, etc. Até da profundidade, ao longo da profundidade isso pode ser variável. Depois, uma fração bem pequena é composta por matéria orgânica, então seriam as raízes, insetos, vermes, né? Então vamos pensar em algo em torno de 4%. E os outros 50% são compostos por vazios do solo, que podem ser preenchidos por água ou por ar. Nessa figura, a gente está mostrando aqui 25%, ou metade desses vazios está sendo preenchido por água, e a outra metade por ar. Mas o fato é que, ao longo do tempo, o solo pode se umedecer mais ou secar mais, de forma que essas proporções entre água e ar são variáveis. Mas antes de falar mais sobre água no solo, precisamos pensar sobre a estrutura do solo, ou o que chamamos de textura do solo. E por quê? Porque o comportamento da água no solo, como ela se armazena ou se movimenta no solo, é regulado pela sua textura. E o que seria essa textura ou estrutura? Vamos pensar no solo, na parte sólida do solo, como sendo composto por diversas partículas de diferentes tamanhos. Né? E conforme o seu tamanho, essas partículas podem ser classificadas em areias, né? Então são partículas maiores, né? Com diâmetros da ordem de 0,2 a 2 milímetros, então nesse caso seria areia grossa, ou areias finas, né? Então partículas minerais com diâmetros de 0,02 a 0,2 milímetros, ou partículas ainda menores, como siltes, né? Ou argilas, que são partículas muito pequenas. E, enfim, os solos eles vão ser compostos por uma combinação dessas partículas, né? E é possível a gente medir as proporções dessas partículas. Então, quantos por cento da massa do meu solo é composto por areias, siltes e argilas. E essas proporções são chamadas de granulometria. Né? E conforme essas proporções, é possível classificar os solos em diferentes classes. Né? Então, essa figura ilustra o que chamamos de diagrama triangular de textura do solo. E a classificação que está exposta aqui está de acordo com a classificação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Num diagrama desse tipo, temos 3 eixos, né, no triângulo. Num dos eixos, a gente observa a porcentagem de argilas. No outro eixo, a gente observa a porcentagem de silt. No terceiro eixo, porcentagem de areia. Então, essas porcentagens têm que fechar 100%. Né? Então, o que fazemos é, conhecendo essas porcentagens, a gente entra com a porcentagem de argila, por exemplo,
e conhecendo a de silt ou de areia, a gente tem essas diferentes classificações, como argila, argila siltosa, franco-argilosa, areia franca, areia argilo-arenosa, etc, etc. Espero que essa videoaula tenha sido produtiva para você e na próxima videoaula falaremos sobre armazenamento de água no solo. Até mais!